eu sou Alexandre Maron. Eu sou Guilherme Pinheiro. E eu sou Isabela Moreira. Esse é o podcast da produção original da HBO, Westworld. Isso aí, estamos de volta. E a gente está entrando em modo de análise para falar do episódio número 2 da terceira temporada de Westworld. E vem com a gente porque a série é uma caixa de mistérios, cheia de camadas, cheia de enigmas e tal. E a gente vai tentar encontrar e analisar o máximo possível, mas a gente não é perfeito, a gente pode errar. A gente pode esquecer alguma coisa. E se a gente errar, se a gente esquecer de alguma coisa, fiquem à vontade para falar com a gente nas redes sociais, que a gente vai adorar receber comentários, perguntas, críticas, tudo que vocês quiserem falar pra gente. Onde você é achado, Maron? Eu sou achado no Twitter no @AlexandreMaron e no Instagram no @AlexMaron. É fácil, vai. Eu no Twitter sou @Gui_Pinheiro e também no Instagram. E você, Isa? Eu sou @IsaMoreiraBela no Twitter e no Instagram. Então, quem quiser falar com a gente já sabe onde achar. Então a gente vai falar do episódio 2, que se chama The Winter Line, né? O que é essa Winter Line, gente? Você que é homem da Segunda Guerra, você gosta de guerras mundiais? Quer dizer, gosta não. Você entende? Enfim, você é um estudioso desse. Eu gosto muito de guerras, assim. Você gosta de guerra? Eu já lutei em várias. Não, mentira. Eu gosto muito de ler sobre guerras, de estudar sobre guerras e de ver filmes de guerra. Eu já li, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial, eu já li muitos livros do Ambrose, que é o autor de Band of Brothers. Quem fez Band of Brothers? Eu acho que foi a HBO, né? E aonde você pode ver as séries da HBO? Go. Eles também fizeram The Pacific, produzida pelo Tom Hanks, que conta um pouco a história da parte do Pacífico, da guerra, óbvio, como diz o título. Mas enfim, eu sempre gostei muito. E esse episódio é muito a calhar porque a nossa gloriosa Maeve está onde? No meio da Segunda Guerra. Num parque. Isso aí. Né? War World. Não tem o nome. Na hora eu chamei de Nazi World, mas realmente um parque com esse nome não ia ser muito legal. Não ia ser muito legal. Não ia pegar muito bem, assim, acho que o pessoal não ia frequentar. Bom, mas essa linha de inverno, que é o nome do episódio, ela era o nome de um agrupamento ali de 3 linhas de defesa que eles formaram, que a Alemanha nazista e a Itália formaram ali, elas eram aliadas na Segunda Guerra, elas formaram essa linha de defesa que são 3 linhas. A primeira linha é a linha Gustav, que é a mais externa, pegava ali o Mar Adriático, enfim. Aí a segunda linha tem um nome bem curioso, gente. A segunda linha é a linha Bernard. Olha. Mas não é a mesma grafia, né? Não, é outro nome. Mas o som é parecido. Só tem mais consoantes. E a terceira linha é a linha Hitler. Né? Então eram as 3 linhas e tal. Então a gente pode achar aqui outros significados, mas assim, a linha de defesa que está montada, né? E a nossa amiga Maeve tá lá no meio da bagunça. E aí o que aconteceu? Vamos lá. E a Maeve acorda. Isso ainda é o final, é a cena pós-créditos do primeiro episódio, né? Ela acorda em algum lugar. Ela tá tentando meio que descobrir onde ela tá meio perdida. E aí ela ouve um cara meio grunhindo na outra do lado e ela fica, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E dá a entender aos poucos que talvez ela lembre, né? Qual que é a cor da roupa dela? Vermelhada. E a cadeira também. Também. Isso aí. E aí ela levanta, vê o cara e ela vai pra janela. E aí que ainda no final do primeiro episódio que a gente, né, ela abre e aí você vê as bandeiras nazistas, você vê os soldados nazistas com um grupo de prisioneiros ali e tal, e aí acaba o episódio, volta, o segundo episódio começa aí. Começa exatamente nesse ponto, e eles já vão começar a deixar a gente eletrizado, porque a primeira grande reentrada é a do Rodrigo Santoro, que reaparece como Hector mais uma vez. E aí é legal porque eles vão construir essa ambiguidade, né? A gente vai sacando que ela sabe o que está acontecendo. Ela lembra de tudo o que aconteceu. Não. Quer dizer, a gente não sabe se ele sim ou se ele não, né? Quer dizer... As respostas dele, quando ela pergunta qualquer coisa, são sempre ambíguas. Fica sempre em aberto. Pra te dar a dúvida se ele... Seus poderes sobre mim continuam. Se ele lembra ou não. Essa é uma grande sacanagem. Mas é legal essa sequência, né? A gente vai descobrindo algumas coisas nessa sequência, né? Daí eles resolvem fugir. Então, o Hector, ele fala que... Os poderes dela não estão funcionando. Então, ele fala que ele tem que entregar um documento, um bilhete pros aliados e tal, que para isso eles precisam chegar no avião, etc e tal. Eles escapam a pé no começo, tem um encontro com 3 soldados alemães, ela tenta controlar, não consegue, e aí ela acaba ganhando a briga porque ela pega um comprimido, que é um comprimido de supostamente cianureto, que é pra ele... Fala que o Hector dá e fala, pra você não ser capturado, você se mata.
E aí ela pega esse comprimido e dá no olho do soldado, eles brigam, ganham a briga, pegam um carro... mais bizarra que eu já vi. Pra eu tô contando rapidamente a cena, mas aí eles pegam um carro vermelho também, conversível, pra chegar até o avião. Nesse carro eles têm um diálogo, e aí ela começa a ficar na dúvida se ele tá dentro da narrativa ou não. Até que eles chegam no avião, os pilotos estão mortos, chegam os soldados nazistas pra prender eles, etc. E aí ele chama ela de Isabela, e aí e ela percebe que ele está na narrativa, que ele voltou a ser anfitrião comum, né? Que é o mesmo nome, né, quando ele tava em Westworld, né, em Sweetwater, também era o nome, né, da amada dele, que ele tinha deixado. Enfim, toda a história dele partia disso, né? E aí é legal porque a gente vai ter pela frente, né, a Maeve. Eu acho que um personagem como a Maeve, ela desperta uma discussão importante, que é o seguinte: ela é boa demais para você colocá-la em situações muito meia-boca, né? Uhum. Então, acho que uma das coisas mais divertidas deve ser assim, cara, qual é o desafio que a gente vai estabelecer para ela? Essa personagem é demais. Então, eles colocam, logo nesse primeiro episódio, ela numa situação muito bacana. Primeiro, eles constroem essa sensação de que ela tá ali no parque, que ela foi reativada, e aí eles vão respondendo as perguntas dela, né? Aparece lá o Lee. Primeiro aparece o Felix, né? E isso é uma pista, né, do que vem pela frente. Porque... Quando eles chegam no avião, o personagem Rodrigo Santoro é assassinado. Ela mata o soldado que mata e ela se toca porque ela quer voltar lá pra trás. Ela se mata, ela dá um tiro na cabeça e se mata. Quando ela tá acordando, é um outro cara e o Felix, que era amigo dela na temporada anterior, ela pega na mão do Felix, o Felix vê que ela pegou e sai. Mas eles são ambíguos de novo, pra gente não saber. Num primeiro momento, né, não dá pra entender direito que, né, que ele talvez não identificou ela. Assim, a gente só vai entender, a gente só vai ver que tem uma coisa errada quando ela encontra o Sylvester e o Sylvester dá o alarme e tal, não sei o quê. E eu acho até ela ser salva, entre aspas, pelo Lee, que vai contar aquela história da carochinha pra ela, né? O Lee tá todo diferente, tá com a bengala, porque ele tomou muitos tiros e tal. Tá apaixonadinho, né? Sobrevivi, que é bem você estranho. me mudou e tal, não sei o quê. E aí ele promete para ela o seguinte: não, mas eu te botei nesse mundo aqui porque é mais perto da Ford. Da Ford, né? Que é aquele lugar onde estão aqueles computadores, onde estão os backups e tal, onde está a biblioteca, que toda aquela confusão do final da segunda temporada, e onde ela supostamente poderia dali acessar o vale, aquele vale do além, né, o Éden, aquele mundo espiritual deles, e onde ela poderia reencontrar a filha, que é algo que ela teve que se sacrificar para que a filha pudesse ir. E a partir daí ele fala, vamos embora lá. E aí ela vai reviver todo o loop e tal, mas vai abandonar o Hector e vai para lá, para Ford. E aí quando ela chega lá, aquele primeiro momento que a gente fala assim, quando você saca que ele na verdade tá pescando, né? Tá tentando fazer ela dizer para onde foram as pessoas. E aí é muito legal porque vai começando a cruzar com as informações que a gente já tem, né? Eles não sabem da Dolores. A Dolores foi escondida habilmente dos olhos de todo mundo. Eles sabem que a Maeve é um problema e é poderosa e tal, não sei o quê, mas eles não sabiam da Dolores o suficiente e não sabem que foi a Dolores que fez aquilo tudo, porque o Bernard apagou tudo, não estava nem na cabeça dele. Então, basicamente, eles acham que foi a Maeve que fez alguma coisa, né? E que eles precisam pegar essa informação da Maeve. Aí que você vai entendendo e que ela tá na jaula de onde você não pode sair, que é a jaula da tua mente. Como é que você sai do mundo? Como é que você escapa de um mundo virtual como aquele? O que você faz? Né? E eu acho muito legal, assim, como criaram uma ameaça ou algo pro nível de legal que a Maeve é, né? De habilidade dela, né? Assim, como fã, assim, é um momento muito legal também de você reencontrar a Maeve e fazer todo esse caminho, assim, de reencontrar todos os personagens que habitam ali o núcleo dela, que são muito legais, e aí de repente, não, mas não são eles, né? Tem alguma coisa errada com essa realidade, legal, inclusive, né? ela contando pro Lee que ele morreu, e que ele é uma réplica, daí ele fala, não, eu não sou. É engraçado que ele tem algumas falhas na reconstrução dele, mas quando ele se toca que ela tá certa, ele realmente acreditava, né, a versão virtual dele acreditava que ele era ele, e ele não se vira contra ela, pelo contrário, ele começa a ajudar ela a dar um bug no sistema para que ela saia de lá. E eu adoro o seguinte, como é que é? Escritores menos hábeis cairiam talvez na tentação de que assim, primeiro ela derrota 1, depois ela derrota 2, depois ela derrota 20, depois eles foram, mesmo na segunda temporada, uma das diversões deles foi assim,
tá bom, agora vai todo mundo ficar surdo para não ouvir os comandos. Como é que ela vai resolver isso? Aí ela vai passando de fase, né? Então, o quebra-cabeça que ela tem que resolver agora é completamente diferente dos quebra-cabeças anteriores que ela teve que resolver, né? Tipo assim, ela tem que realmente resolver um novo enigma, um novo problema muito mais avançado e muito mais complexo do que o anterior. E ela vai sempre provando que ela é muito fora de série, né? E aí ela faz duas coisas bem interessantes. Tem uma cena que ela tá conversando com o Lee e entram dois engenheiros, duas pessoas que trabalham nesse parque. E ela pergunta qual que é a raiz quadrada de menos 1. E aí eles entram... Só que daí ela começa a armar um plano. O bilhete que o Hector deveria entregar pros aliados e tal, ela chega uma hora que os personagens estão sendo preparados pra voltar pra narrativa e ela coloca o bilhete em todos os personagens, porque tem um monte ali. E a outra coisa é essa pergunta do raiz quadrada de menos 1, tem uma hora que a gente vê e tá todo mundo que supostamente trabalha no parque, que não é anfitrião, discutindo numa sala, tem centenas de pessoas discutindo e tal. Quando ela volta pro personagem, ao invés dela fugir, como eles tinham feito nas primeiras vezes com o Hector, ela simplesmente vai direto onde tá o grupo de nazistas preparado para fuzilar reféns, e aí ela começa a tirar bilhetes de todas as pessoas, inclusive dos soldados nazistas, inclusive do comandante daquela tropa, e aí dá o bug no sistema. Tem uma cena muito legal. É porque ela pede a raiz quadrada de número imaginário. Exato. E aí dá um bug no sistema. Tem a cena que a hora que ela chega, tem uma bala parada a 2 centímetros de distância da testa do Lee. E aí ela pergunta assim, você também parou? Ele falou assim, não, tô só assustado pra cacete, eu tô só muito assustado. Quando ela pega a bala e tira a bala do Lee, ela tem um último diálogo. E aí ela vai pegar o tablet e vai ver alguma coisa que a gente vai falar depois. Porque agora a gente vai voltar no Bernard. Bernard que foi pra Westworld, a gente vê. E é legal, né? A gente não tinha visto isso ainda, né? Ele indo para aquele barquinho, aí chegando naqueles marcos na água, né? A ilha lá no fundo, ele chegando num botezinho na ilha, aquela coisa bem assim, tipo, nossa, que difícil chegar aqui. E aí ele começa a usar os conhecimentos dele sobre os bastidores, né? Ele vai parar na casa do Robert, que a gente viu lá na primeira temporada, no subterrâneo, que é onde ele é descoberto, onde se descobre que ele é um robô e onde ele mata, né, aquela executiva que estava com ele e tal. E ele tá em busca da Maeve, mas ele também tá em busca de alguns equipamentos para ele poder se acessar, porque ele tava numa situação meio precária, né? Ele tava com um tablet todo quebrado e tal. E aí ele vai encontrar o Stubbs, que ele mesmo não sabia que o Stubbs era um anfitrião, né? Primeiro, ele vai encontrar vários Bernards já desativados. E aí, escondidos atrás desses Bernards, ele vai ver o Stubbs, que tentou se matar, entre aspas, claro. E a missão dele tinha acabado. O Ford programou ele para proteger os anfitriões. E para proteger a informação, as informações que eles tivessem. Parque, né? E aí, enfim, tecnicamente ele conseguiu, mas ele ainda tá lá. Ele errou o tiro. O Bernardo ainda fala, você mirou pelo ângulo do tiro em algum lugar que era o centro de comando, e ele fala, mas eu errei. Então o Bernardo consegue consertar ele, né? E ele fala, bom, agora que você precisa da minha ajuda, eu tenho uma missão de novo, né? Pelo menos, e aí começa pra mim o que deveria ser um ótimo spin-off, que é um buddy cop, né? Que é o Bernard e o Stubbs. Que eu acho os dois Eu veria juntos... uma série de Bernard e Stubbs também. Total, assim, 20 minutos de episódio cada um, sabe? Aventurinhas pelo parque. É muito bom. E aí eles começam a desbravar o parque juntos em busca da Maeve, né? E é muito legal essa busca deles. A história dos dois vai acontecendo em paralelo. A gente já cumpriu o arco da Maeve no episódio, mas a gente só descobre que a Maeve tem a prova final de que a Maeve tá em outro lugar. Quando eles encontram o corpo dela e eles veem que a pérola dela não está lá. Não só a pérola, a cabeça, ela tá com metade da cabeça, a parte de trás aberta, e não tem nada lá dentro, né? Então, é por isso que a história dos dois anda lado a lado. Andando em paralelo, isso aí. E aí eles vão, basicamente, tem uma ótima sequência, porque quando eles entram no laboratório, tem aquela coisa de que eles encontram, tem um mundo medieval e uma das cenas tem um dragão lá no fundo, que não é oficial, mas que lembra muito o Drogon do Game of Thrones. Exatamente, que aliás Game of Thrones você consegue ver onde? Na HBO Go. É muito legal porque dois dos técnicos que aparecem nesse episódio também, é uma aparição breve, mas são os criadores de Game of Thrones, que é o David Benioff e o D.B. Wise. Então tem todo um contexto ali, um easter egg pra quem acompanha HBO. É importante citar essa cena porque é mais um momento em que o Bernardo vai fazer uma outra
não é nem uma avaliação, ele vai querer consultar a memória dele. Ele fala que o Stubbs precisa ganhar tempo para que ele consiga fazer isso. E nesse momento, a gente tem essa ideia de que existe um parque medieval, já era algo que tinha sido ventilado em outras temporadas, que não havia sido mostrado, mas então a gente tem referências, e quando o Stubbs vai pra fora pra defender o Bernard, ele pega um machado medieval e tal, e tem uma cena de briga até que ele sai gritando e afugentando. É uma das raras cenas engraçadas da série, né? A gente não tem isso nessa série. Essa série é tão séria, é uma séria, né? E é um momento de humor, o que nos dá esperança de que Stubbs e Bernard aconteça. E que vai ter uma graça, porque é um contraste, né, de jeito de encarar as coisas. O Stubbs sempre foi meio bem-humoradinho. E ele nunca teve, assim, né, ele nunca teve tanta participação, né, na série. Ele tava sempre muito a par de todo mundo, então eu acho que é uma oportunidade também. Eu achei o Luke Hemsworth pode ser agora um segundo melhor Hemsworth, talvez. Ele pode escalar um pouquinho. Tem a briga aí, né? Eu achei que ele trouxe uma atuação muito legal, assim, que até então a gente não tinha visto ele, né? Não tinha espaço pra ele fazer isso, né? Pois é. Inclusive, ele vai ser reprogramado pelo Bernard, né? Pra ajudá-lo na missão. Exato, essa cena é fundamental. Assim, a cena final dos dois no episódio, eles estão na praia pra ir embora do parque. Eles sacam que a Maeve não tá lá, que ela está fora do parque. O Bernard conseguiu recuperar pelo menos grande parte das memórias que ele tinha enterrado, que ele tinha tirado dali. Então ele sabe mais ou menos o que fazer a seguir do plano dele, que no final das contas a gente não falou sobre isso, mas que o que ele quer ele precisa de ajuda, porque ele não sabe o que fazer contra a Dolores. Ele não sabe o que ela quer fazer. É por isso que ele tá indo atrás da Maeve. Ele tá indo atrás da Maeve porque ele acha que a Maeve é a única pessoa que... o único anfitrião, o único robô que é poderoso o suficiente para impedir a Dolores. Ele sabe que a Dolores quer extinguir a raça humana, quer que a raça dela domine. Mas é o que ele acha. Ele supõe, né? Então ele acha, o Bernard, ele acredita numa convivência pacífica entre ambas as espécies, o que é muito bonito e poético. Ele é realmente a pessoa mais humana. Ele é realmente o personagem mais humano da série. Nessa cena final, então, eles estão na praia. O Stubbs fica repetindo que a missão dele é proteger todos os anfitriões, né? No parque, No parque. E aí ele bota o Stubbs em modo de análise. O Stubbs para e ele reprograma o Stubbs. E a missão do Stubbs vira proteger o Bernard ajudar o Bernard de todos os jeitos, né? E o Stubbs, que eu acho que vale a gente ressaltar também, a gente tem falado assim, muito assim, não tem ninguém que sabe que a Dolores está no mundo real. Bom, o Stubbs sabe que alguém... Foi ele que deixou ela sair. Ele sabe que ela saiu, né? Então é interessante também ele que tá ajudando o Bernard nesse sentido. Eu adorei essa dinâmica nova, tá? Eu adorei essa linha em que existe algum bom humor embutido, né? Esse jeito, essa relação entre eles dois, né? O cara mega sisudo, que é o Bernard, e o cara mais largadão, né? Eu acho que a gente vai ter momentos legais, mas eu gosto também, assim, sempre gosto muito quando o Westworld se assume como uma série de aventura. Exatamente. Esse momento legal em que o Stubbs restabelece a missão, ele fala, minha missão é garantida. É um momento tão assim, tipo, é tão legal, é tão leve, é tão assim, aventuresco. Eu uso esse termo aventuresco, mas é engraçado, entrega que eu devo ter 70 anos de idade. Mas é muito legal, assim, tipo, eu sinto que eu vejo uma série que não... Que se assume, que tem tesão de fazer, de te levar pra esse lugar, né? Tipo, dessa aventura. E agora que a gente cumpriu o arco do Bernard no episódio, a gente pode voltar pra onde a gente parou na história da Maeve, né? Quer dizer, ela tinha acabado de dar o bug no sistema, pane no sistema no qual ela estava aprisionada, ela abre o tablet. Mas ela é muito poderosa, né, gente? Porque o que ela faz ali... Não, e ela não hesita, né? Eu acho que essa é a questão, no processo inteiro, ela fica assim, o que eu faço pro próximo? Mas ela não para pra... Ela só vai. Ela tem uma atitude que reaparece quando ela acorda e ela vai buscar as roupas e tal, não sei o que lá já no início do episódio. Essa atitude dela é muito legal, assim, esse sotaque, esse jeito dela de agir, a maneira como ela trata as pessoas, tipo assim, ela parece estar 5 passos à frente das pessoas e as pessoas tentando chegar nela, né, entender o que ela... E ela tá sempre assim. E aí, nesse aspecto, é bom lembrar, com atitudes muito diferentes, né, a humanidade maternal da Maeve, né, a Maeve, ela tem uma humanidade que vai transparecendo, mas ela e a Dolores acabam ficando muito parecidas, assim, porque elas estão sempre 10 passos à frente de todo mundo. Elas têm planos, mas elas têm motivações e formas de ver o mundo muito diferentes também.
Então, temos aí uma trindade, né, de personagens, que são os 3 principais agentes aí, que é o Bernard, a Maeve e a Dolores, com visões de mundo diferentes, mas elas duas principalmente estão sendo contrapostas, né? Como 2 personagens ali que têm visões de mundo opostos, mais opostos do que nunca ali. Mas então, ela pega o tablet do... Só pra terminar, porque ela tem uma cena importantíssima, né? Quer dizer, ela pega o tablet do Lee, ela começa a conseguir olhar as imagens do mundo real. As câmeras do mundo real. Ela localiza dentro de tem uma coisa muito maneira, que é a passagem do tempo diferente, porque como eles estão vivendo, eles estão acelerados. É uma simulação o mundo rápida. De fora tá devagar. Devagar, exato. Ela localiza a pérola dela dentro de um lugar onde tem várias pérolas armazenadas. Tem uns robôs andando, cuidando do lugar, ela né? Eles chamam de drone também. E aí ela assume o controle de um dos drones. Esse drone quebra o vidro, pega a pérola dela e foge até que esse drone é abatido, porque ele leva muitos tiros, a gente não sabe o que aconteceu, e aí cronologicamente no arco da Maeve, depois ela acorda no corpo dela, com vestido branco. Aliás, é uma outra coisa, a Dolores passa o primeiro episódio inteiro de preto. A Maeve, quando ela vem pro mundo real, ela acorda num vestido branco, estonteante, e aí ela sai nessa casa que ela não sabe um lugar maravilhoso, né? Chique. Encontra quem, Maron? Ela vai encontrar o Vincent Cassel, que é o personagem que a gente recebeu a pista no episódio passado, que é o James Serac. Criador, arquiteto do cérebro eletrônico, que é o centro das discussões dessa temporada. E que é justamente quando a gente começa a ter mais informações sobre o que é esse sistema, né? Ele começa a explicar pra ela que, bom, a inteligência se avançou tanto que ele praticamente funciona sozinho, né? Assim, ele quase não tem praticamente mais controle daquilo. Não, e agora nós somos os autores, né? Tipo assim, a gente tá escrevendo o futuro da humanidade. Então tem, de novo, aquelas coisas que vão ser discussões bem poderosas nessa temporada, claramente. Eu acho que a Dolores, mais de qualquer outra coisa, ela tá numa cruzada pelo livre-arbítrio. A Dolores tem uma visão de libertadora, e eu acho que por isso eu enxergo a Dolores diferente da segunda temporada. Eu enxergo a Dolores como uma libertadora de todos, não só da raça dos robôs. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que não, pode ser que eu esteja errado. O Serac, ele fala pra Maeve que ele precisa da ajuda dela, porque está num caminho que não vai haver mais futuro. Ele sabe, porque eles achavam que ela era o problema, e aí quando eles vão avançando na história, eles descobrem que não era ela. Existe uma variável que eles não conseguem controlar ou prever, que é a Dolores. E a única coisa que pode a única pessoa, o anfitrião que pode ajudar eles contra a Dolores é a Maeve, porque senão ele fala que não vai haver mais futuro, né? A Maeve não... Dramático. A Maeve não compra o discurso dele e tenta matar ele, né? E aí ele, obviamente, ele paralisa ela e ele fala que ele não podia correr riscos. Eu acho que essas pessoas dão muito a moral pra botãozinho que pode quebrar. Botão físico, coisa física, amigo. Eu acredito em programação que controla mais ou menos. Nem isso eu acredito, pra falar a verdade, com esse personagem poderoso como a Maeve. Mas ele achou... Mas, assim, ele confiou que ele podia apertar aquele botãozinho e travar a Maeve no ar, hein, cara? Eu acho perigosíssimo. É, bem complicado mesmo. Eu particularmente... né? É bom, queridos ouvintes, a gente não viu os próximos episódios ainda, então não tem spoiler aqui, mas eu aposto com vocês que esse carinha metido vai sofrer na mão da Maeve ainda. Ela vai dar um jeito nesse cara. Ela tem todo um histórico, né? De não deixar as coisas baratas. Pode demorar um pouquinho. O homem vai mandar na Maeve? Não vai. Mas a questão é que eu ainda não sei quais são as motivações dele, né? Então, talvez... Tudo indica, e o cara para criar o computador que ele criou, tudo indica que ele não tem as melhores das intenções, né? Você não cria um computador para prever o futuro de todas as pessoas da humanidade. Pode ser, sendo bonzinho. Agora, eu acho que ainda tem algumas perguntas que a gente precisa resolver. Olhando do outro lado da suposta batalha, você tem a Dolores que tá numa cruzada supostamente contra a humanidade, mas ao mesmo tempo você tem um cara como o Caleb, que parece genuinamente ser um cara bom. E a gente sabe que, de alguma forma, o Caleb vai se associar a Dolores ao longo da temporada. A gente ainda não sabe como. A gente tá junto com vocês. A gente não viu além do segundo episódio. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, então, assim, você tem esses contrapontos. Do lado, você tem a Maeve, que a gente acredita ser uma pessoa boa. E aí tem o Serac, que a gente acha que não é, de um lado. E do outro, você tem o Caleb, que a gente acredita ser uma pessoa bacana. E a Dolores, que supostamente quer exterminar a humanidade. Então, não existe lado certo nesse conflito. Eu acho, tentando
amarrando aqui pra gente terminar o episódio, eu acho uma coisa que é o seguinte, eu acho que a Maeve, ela tem uma característica importante até aqui, que assim, até aqui, na segunda temporada, ela deu voltas, mas a busca dela era por essa coisa de encontrar a filha e depois salvar a filha, né? Então, mesmo nesse episódio agora, né, a gente viu que quando o Lee tenta convencer ela a agir, ele fala, não, olha, se você vier comigo, eu consigo levar você pro vale do além do não sei o que lá e você vai reencontrar sua filha. Então, eu acho que a chave para Maeve passa por esses temas, né, esses temas de reencontro, de pertencimento, de maternidade, de compaixão e tal. E então... a Maeve, ela também é uma personagem que as coisas não são tão escritas na pedra com ela. Então, por exemplo, né, quando a gente na segunda temporada, ela tinha toda uma rivalidade com a Nação Fantasma, mas quando ela descobriu, né, as motivações, ela dá uma chance, né? Ela tem uma empatia que eu acho que falta na Dolores, né? Isso. Então, pra ela também ter uma jornada mais transformadora, ter, enfim, aliados, conseguir, acho que se virar e eu não digo vencer, né, porque é muito mais do que isso, mas ela conseguir superar isso, eu acredito muito mais nela, sabe? Boa parte dos seguidores da Maeve na temporada passada começaram como antagonistas, obviamente que o Felix e o Sylvester eram dois trapalhões, eles jamais conseguiriam ser oposição, mas o próprio Lee, que é um cara que ela começa tendo alguns problemas e depois acaba fazendo um sacrifício por ela, então assim, ela tem de fato esse carisma que faz com que as pessoas sigam e ela também tem essa empatia de realmente às vezes se colocar no lugar. Não é uma vingança, né? Exato. Bom, mas vamos lá. Essencialmente, assim, ó, o primeiro episódio foi sobre Caleb e Dolores com uma pitadinha de Bernard, né? Segundo episódio foi sobre Maeve e Bernard com uma pitadinha de Stubbs. Isso daí é fruto de galinha pintadinha em casa, que eu sei. Eu sei porque estamos na mesma situação. Então, estou curioso para descobrir o que vem no terceiro episódio. Teremos que personagens ainda temos aparecerão. Perguntas a serem respondidas. Muitas segunda, perguntas. não só da segunda temporada, e temos algumas pontas soltas que espero que sejam respondidas nos próximos episódios. Sabe quem eu queria muito ver no próximo? Charlotte. Eu tô sentindo falta de saber mais dela. A gente só viu ela no primeiro episódio, né? Um pouquinho. Eu tô curiosíssimo. Faltam só 6 episódios. Eu já fico assim. Eu já começo a fazer contagem regressiva, tipo, faltam só 6 episódios, é pouco pra mim. Eu queria uma temporada, queria muitas temporadas e tal. É tão bom aquele momento. Imagina a pessoa que chegou agora pra ver Westworld e foi ver as primeiras temporadas do zero. Maravilhoso. Tinha 20 episódios novinhos pra ver de uma vez. É uma delícia, né? Esse momento que você descobre uma série dessa. E aí agora vamos sofrer. Semana que vem nós vamos saber o que vai acontecer. E vamos sofrer juntos. A gente pelo menos vem ventilar aqui, né? Exatamente. Pois é. Então nos encontramos no próximo episódio, terceiro episódio da terceira temporada de Westworld. Preparem-se, porque vem muita coisa por aí. Temos certeza disso. Então é isso. Até semana que vem. Até. Um beijo. Bye. Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO, Westworld, escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira, produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.